Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus aqui estamos nessa noite, os alunos presenciais que já chegaram, os alunos que nos acompanham à distância. Estamos agora dando início à nossa última aula do 13º livro, Profetas Menores. Nesta noite, com a ajuda de Deus, haveremos de falar sobre os dois últimos profetas do Antigo Testamento, consequentemente, dois últimos profetas menores, que também são profetas pós-exílico, a saber, Zacarias e Malaquias. Então, sem mais delongas, convido os irmãos aqui a se colocarem sobre os pés, para podermos orar e darmos início à nossa aula desta noite. Querido Deus e Pai, graças te damos, louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome. Por mais uma vez, o Senhor nos dá a bênção, o privilégio de estar reunido na tua casa e assim poder estudar e aprender mais a tua palavra. Ó Senhor, eu te louvo pela vida de cada aluno, eu peço que o Senhor nos ilumine, abra o nosso entendimento, que a inspiração do teu Santo Espírito e a iluminação do mesmo venha sobre nós, ajudando-nos a compreender e entender a tua palavra. Ó Senhor, abençoa também os alunos que nos acompanham à distância, que eles também possam ser agraciados com a revelação do céu e, aplicando às suas vidas, assim possam gozar dos frutos da obediência à tua palavra. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Página de número 46. Zacarias. Vamos falar aí, autor. É provável que Baraquias, pai de Zacarias, tenha morrido quando o profeta ainda era bastante jovem, fazendo de Zacarias o sucessor imediato de seu avô, Ido. Ido foi um sacerdote que voltou da Babilônia com Zorobabel e Josué, e segundo a tradição judaica foi membro da grande sinagoga, o grupo governante dos judeus antes da criação do Sinédrio. O nome Zacarias significa Jeová se lembra. Olha, isso é muito interessante, irmãos, a gente estudar aí o significado dos nomes e perceber a relevância deles exatamente para a sua época. Por exemplo, Zacarias significa Jeová se lembra. O pai dele tem um nome cujo significado era Jeová abençoa. E, finalmente, o avô, Ido, tem um nome cujo significado é no tempo dele. Então, quando nós juntamos o nome de Zacarias, a geração passada, seu pai, a geração anterior, seu avô, nós temos uma frase que é: Jeová se lembra de abençoar no tempo dele. Zacarias é um dos mais messiânicos de todos os profetas do Antigo Testamento, dando referências distintas e comprovadas sobre a vinda do Messias. Então, dando uma olhada aqui no nome, na etimologia, que está exposto aqui no slide, Zacarias, do hebraico Zecaria. Lembrando sempre dessa terminação aqui, né? Iod, o Re, Yah, que é o nome de Deus, Senhor, Jeová. Então, Zecaria significa Jeová, Yah, se lembra, Zecar, se lembra, ou recorda. O tema central. Vamos olhar aqui na apostila primeiro. O fundo histórico da profecia de Zacarias é o mesmo de Ageu, sendo que ambos os profetas ministraram no mesmo período e tiveram missão semelhante. A missão de Zacarias era de animar por meio da promessa do êxito atual e da glória futura o resto do povo judeu que estava desanimado pelas aflições atuais e que hesitavam em reconstruir o templo. O povo tinha bons motivos para estar desanimado. Antes, eles foram uma nação livre, com um rei e uma constituição, mas agora tinham regressado a esse país sob um governo estrangeiro, um país sem rei e despojado de poder. A sua atual condição
apresentava um quadro triste, mas Zacarias transformou essa situação calamitosa em uma cena gloriosa. Enquanto ele, por meio de uma série de visões e profecias, descreve uma Jerusalém restaurada, protegida e habitada pelo Messias, sendo ela a capital de uma nação elevada acima de todas as demais nações, além da promessa de glória futura, o profeta fez promessas de êxitos e empreendimentos atuais, claro, à época dele, porque assegurava ao remanescente que o seu templo seria reconstruído, apesar da oposição. Lembrando, mais uma vez, ele era contemporâneo de Ageu, qual estudamos na semana passada, essa época aí da reconstrução do templo. Mas Zacarias não podia oferecer um encorajamento permanente, a não ser pela promessa da vinda do Messias. A experiência atual de Israel não passa de precursora de sua experiência futura. Como a nação foi purificada do pecado da idolatria por meio do castigo do cativeiro babilônico, assim, por meio do fogo da grande tribulação, será purificada do seu maior pecado, que é a rejeição do seu Messias e Rei. Resumiremos o tema da seguinte maneira: um estímulo à nação para servir fielmente ao seu Deus por meio da aflição atual, com a visão das glórias futuras no tempo do Messias. Então, aqui, resumidamente, no slide, o tema central é Zacarias. Repito mais uma vez, ele era contemporâneo de Ageu. Ageu teve uma mensagem muito curta, direta e objetiva, é aquele sermão canivete, vai direto ao ponto. O Zacarias era mais espada, mais longo. O Ageu foi direto, apontou as falhas, ensinou o que deveria ser feito, o povo tomou ciência, fez o que deveria ser feito, enfim, foi exitosa a função, a tarefa ministerial de Ageu. Zacarias, ele vai profetizar por 14 capítulos, Ageu 2, 4 meses, mas eles são contemporâneos. Ageu sendo mais jovem, Zacarias sendo mais jovem e Ageu já um senhor. Tema central, então, como Ageu, também o profeta Zacarias se preocupa com a reconstrução do templo do Senhor em Jerusalém, mas procura dar maior destaque à restauração nacional de Israel e às suas exigências de pureza e de moralidade, e a expectativa escatológica mais premente. Ou seja, o Ageu, ele é usado por Deus de forma mais pontual, resolver aquele problema pontual, momentâneo. O Zacarias também aponta aquele problema pontual, mas ele está preocupado também de que a nação esteja pronta, preparada para gozar de bênçãos vindouras, futuras, e claro, para tal, um arrependimento duradouro, uma nova ética, uma nova moralidade, uma nova espiritualidade haveria de ser estabelecida. Então, Zacarias não somente revela-nos a conversão nacional dos filhos de Israel, mas mostra-nos também o final da grande tribulação, a guerra de Armagedon, a chegada do Messias em Jerusalém e os fatos especiais em Israel para o estabelecimento do milênio. Ou seja, Ageu é muito pouco escatológico, quase nada. Zacarias é bastante. Zacarias é muito messiânico. Ele aponta tanto momentos em torno da primeira vinda de Jesus quanto da segunda vinda. O Zacarias vai falar da batalha do Armagedon, do milênio, vai falar sobre grande tribulação. Da primeira vinda de Jesus vai falar sobre a sua vinda, o seu recebimento na sua entrada triunfal em Jerusalém, o pacto para a sua venda, a sua negociação, a traição. Então o Zacarias é mais messiânico, volto a dizer, o seu espectro ministerial é mais amplo, já o de Ageu foi mais cirúrgico, mais pontual. O contexto histórico era o mesmo. Ageu e Zacarias são profetas contemporâneos, ou seja, atuaram dentro de um mesmo período de tempo no território de Judá. Então, desde o Ageu, que falamos semana passada, passando hoje por Zacarias e daqui a pouco encerrando em Malaquias, são os 3 profetas pós-exílio,
sendo que o Ageu e Zacarias mesmo ali contemporâneo, depois tem um intervalo até o Malaquias, mas esses dois contemporâneos. O povo voltou do cativeiro, começou a obra de reconstrução, pararam a obra de reconstrução, cada um começou a olhar para as suas necessidades pessoais, deixar a obra de Deus relegada a segundo plano. Os profetas então são usados para despertar o povo, a demonstrá-los, a colocarem as prioridades, em seus devidos lugares, e com isso poderem efetivamente serem alvos da bênção de Deus, né? Então eles estão vivendo esse tempo de restauração. Eles viram os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e defenderam uma só causa: a reconstrução do templo. A única diferença entre Ageu e Zacarias está no volume de mensagens. Zacarias contém mais volume não somente de pregações ao povo judeu, mas também é um livro repleto de profundas visões de Jeová. E aí nós temos o conteúdo do livro. Zacarias, ele está dividido em 3 partes, olha aí no seu material, né? São 14 capítulos, com 3 grandes divisões muito bem percebidas. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 6, é uma sequência de visões que Zacarias tem, e ele narra suas visões e também dá as respectivas interpretações, significado. Depois, a segunda parte do livro, capítulos 7 e 8, é um chamamento à prática da religião, para que o povo não fosse meramente teórico, mas se comprometessem a ser práticos no cumprimento da lei de Deus. Então nós temos essa seção intermediária, capítulos 7 e 8, que é Deus instando o povo a não ficar presos a liturgias que não refletem a realidade de um coração arrependido, mudado, transformado e desejoso de viver na prática a vontade de Deus. E a última parte do livro, portanto, os capítulos 9 até o 14, é a parte, como eu disse, mais profética, messiânica, futurista, trazendo aí mensagens concernentes às promessas de glória da nação, a vinda do Messias, o estabelecimento do seu reino. Na primeira fase, a negação do povo pelo Messias, a traição, a recusa, o juízo que o povo vai passar por essa atitude em relação ao Messias, que será a grande tribulação. E depois Zacarias vai falar também da restauração pós-grande tribulação, preparando a nação para o milênio. Então essas são as 3 grandes divisões. Começando aí pela simbólica, capítulos 1 a 6, ainda olhando o nosso material, os versículos 1 a 6 do capítulo 1 formam a introdução do livro. A gente vai ver aqui: o remanescente é advertido a que sirva de exemplo a sorte de seus pais, que desobedeceram à voz dos profetas e sofreram as consequências. O povo deve obedecer à mensagem dos profetas atuais, Ageu e Zacarias, cujas palavras cumprir-se-ão muito acertadamente, tanto quanto as dos profetas anteriores. A seguir, vem uma série de visões, trazendo mensagem do cuidado e da proteção de Deus para com o seu povo. Antes de entrar nessa parte, então, das visões, deixa eu já começar a apresentar a vocês a introdução. O Zacarias, ele traça um paralelo muito interessante. Ele mexe na ferida, ele desperta o consciente da nação, para que a nação reconheça que tudo que sofreu foi em decorrência dos pecados e pela não inclinação, vamos assim dizer, em ouvir e obedecer a voz de Deus nos lábios dos profetas. E aí o Zacarias então diz: olha, mais uma vez Deus está enviando profetas. Vocês vão repetir os mesmos erros dos seus pais para ter o mesmo destino, para atraírem os mesmos juízos? É mais ou menos isso. Vamos lá. Olha só, Ageu capítulo 1, versículo 1. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, mês de Elu, entre agosto e setembro, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu.
Aí o Zacarias vai dizer assim, ó, no 8º mês, é o mês de Quisvan, entre outubro e novembro, no 2º ano. Então, eles estão no mesmo período, 2º ano de Dario, tanto um quanto o outro, sendo que um começou a profetizar no 6º mês e o outro no 8º, mas eles são contemporâneos, fica claro aí. Zacarias, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, o Senhor se irou em extremo, Jeová se irou em extremo, isto é, Todo-Poderoso Senhor foi ao máximo de sua ira. Zacarias está dizendo ao povo de sua época que o Senhor se irou em extremo contra vossos pais, geração anterior, a geração passada. O cativeiro foi por causa que a longanimidade de Deus foi levada ao limite, Deus se irou ao extremo, Deus está sempre se irando com o pecado do povo, mas a longanimidade de Deus freia o derramar do seu juízo. Mas como Deus se irou em extremo, então o povo sofreu o juízo. Zacarias está lembrando isso. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais, ou seja, contra os antepassados, os quais foram punidos com o cativeiro babilônico. Versículo 3, portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, Jeová de Sabaote, tornai-vos para mim, que significa arrependei-vos, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, ou seja, voltarei para vós que sois a outra geração, diz o Senhor dos Exércitos, como se tivesse ficado uma lacuna. A geração passada se afastou, sofreu juízo, e aí Deus agora está convocando a geração atual a reatar a aliança que foi quebrada pela geração anterior. Ele não pode continuar um relacionamento simplesmente fazendo de conta que nada aconteceu. Vocês estão saindo de um cativeiro que foi o resultado da ira extrema de Deus contra vossos pais. Nós estamos reiniciando, restaurando, reedificando, recomeçando. Mas antes de tudo precisa recomeçar espiritualmente. Volte para mim. Se arrependam. É o conclame que está sendo feito a esta geração, a geração pós-exílio, geração da época de Ageu e Zacarias. O Senhor dos Exércitos exorta a nova geração de judeus a voltar para ele, a fim de evitar a sua ira, a qual trouxera como consequência a destruição de Jerusalém e a deportação para o cativeiro babilônico. Versículo 4. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas. Lá atrás os profetas clamavam, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. É interessante que o tom é exatamente o seguinte, Deus está dizendo, vamos recomeçar, mas vamos recomeçar exatamente de onde paramos. E onde foi que paramos? Paramos lá atrás, com eu usando profetas no passado, chamando vossos pais ao arrependimento. Eles ignoraram a minha voz no lábio dos meus profetas, eles simplesmente fizeram pouco caso, deram de ombros com o meu chamamento ao arrependimento, e eles então colheram o cativeiro, o juízo. E aí agora é hora de recomeçar. E então estão recomeçando ou reiniciando exatamente do mesmo ponto. É mais ou menos aquela expressão apocalíptica. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta lá. Não é fazer de conta que não caiu. Não é seguir como se não tivesse caído. Não é tocar o barco e passar. Não. Lembra lá onde você caiu, volta lá, te arrepende, volte às primeiras obras. Então, é isso que ele está dizendo. Foi rompido a aliança, foi rompido o relacionamento lá. E foi rompido lá quando eu chamava o povo ao arrependimento e era por eles ignorado. Então Deus está voltando à mesma expressão. Primeiros profetas aqui está fazendo alusão aos profetas antes do cativeiro. Antes do exílio lá, das 3 etapas, das 3 invasões. Bom, os profetas estavam mortos, mas a palavra de Deus morreu? A palavra de Deus permanece. Versículo 5. Vossos pais
onde estão eles? Isto é, onde foram parar vossos antepassados? E os profetas, acaso vivem para sempre? Mais uma vez, Zacarias está fazendo o chamamento a que consulte a memória, o consciente, para ver o que se deu da geração passada. Ou seja, os meus profetas de então por acaso estariam ainda vivos para vos revelar o destino daquela geração de vocês? Uma geração má e que nunca se arrependeu do que fez a mim? Versículo 6, contudo, ou seja, todavia, as minhas palavras e os meus estatutos, isto é, a minha lei, os meus mandamentos, as minhas ordenanças, que eu prescrevi, em outras palavras, que eu determinei aos profetas meus servos, não alcançaram vossos pais? Uma pergunta. O que Deus está dizendo é, os profetas não estão mais aqui, mas as palavras são a mesma. Mudou o mensageiro, mas não mudou a mensagem. Outrora eu usei Jeremias, antes do cativeiro. Usei Sofonias, antes do cativeiro. Usei Abacuque, antes do cativeiro. Usei Ezequiel, antes e durante o cativeiro. Onde estão todos esses profetas? Morreram. E o povo daquela época? Também morreu. Mas Deus está perguntando, mas e a minha palavra? Ela é a mesma. Então vocês precisam tomar uma atitude concernente à mesma palavra. Seus pais lá agiram errado, e vocês sabem o que aconteceu com eles. Vocês estão tendo a oportunidade de fazer melhor. Prossegue o versículo 6. Sim, estes, ou seja, os antepassados, se arrependeram, isto é, eles finalmente, depois que foram para o cativeiro, declararam-se arrependidos e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez intenção de nos tratar, ou seja, como Jeová nos deixou tensos diante das ameaças dos babilônios, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez, isto é, o Senhor deu o castigo merecido. O povo imaginava que Deus estava blefando. Por quê? Porque há muito que Deus falava de um julgamento que nunca vinha. É como se eles dissessem, Jeová tanto nos ameaçou, que chegou um momento que nós achávamos que não iam passar de ameaças, mas se cumpriram, e o povo foi ao cativeiro, e aí isso fica de alerta, aquela geração pagou pela sua desobediência, então não pague para ver, se vocês também vão sofrer o juízo pela desobediência, pelo contrário, sigam um caminho correto. Vamos falar das visões aqui do Zacarias. O Zacarias era um homem de muitas visões, e estão enumeradas aqui algumas. A primeira, ele tem a visão do cavaleiro entre as murteiras. O cavaleiro representa, juntamente com os cavalos, um agente de Deus na terra, e informa o anjo do Senhor que o mundo inteiro está em sossego e repouso, simbolizando assim que é chegado o tempo de cumprimento das promessas de Deus com relação à restauração de Israel. Em resposta à intercessão do anjo, Jeová diz que está aborrecido com os pagãos que excederam na sua missão concernente ao castigo de Judá. Ele voltará e reedificará as cidades de Judá. Vamos falar aqui visão por visão. Essa é a primeira visão. Versículo 7 ao 17. Do 1 ao 6, a apresentação que eu acabei de citar. Do versículo 7 ao 17, Zacarias dá a primeira visão, que é esta: o cavaleiro entre as murteiras. No versículos 8 e 9 está escrito assim: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho. Quem aqui já viu um homem montado num cavalo vermelho? De noite. Graças a Deus por isso, né? Mas se tivesse visto, estava correndo até agora, né? Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho. Parava entre as murtas que estavam na profundeza. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem estes são.
Bom, com o relato desta visão, o profeta anuncia aos seus ouvintes, aos seus leitores, que o novo tempo está dando início, está se iniciando. Ainda que mormente não se perceba nenhum sinal, o sinal de anúncio desse novo tempo será a reconstrução de Jerusalém e do templo. E aí, através dessa visão. Zacarias, versículo 10, estamos no capítulo 1 ainda. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras, isto é, o próprio homem do cavalo vermelho, respondeu o significado da visão de Zacarias e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Resposta, então, são seres sobrenaturais poderosos, procedentes do céu, para verificar o território de Judá. Depois do juízo do cativeiro e do retorno, espiritualmente falando, algumas visões de Deus esquadrinhando a nação. Lembra lá o Amós passando, medindo, passando prumo. Aqui a gente tem a visão da murteira desse homem. Daqui a pouco a gente vai ver a visão do sacerdote Josué. Então são visões que dizem respeito ao processo justamente de restauração, mas antes um esquadrinhamento meticuloso da nação para terem direito a esta restauração. Então os cavalos aí, o cavalo vermelho é cavalo de fogo, né? Morenos, brancos, percorrendo todo o território de Judá. E aí o profeta ficou sem entender. E aí a resposta do próprio cavaleiro são aqueles que o Senhor tem enviado para percorrer o território de Judá. Então são seres sobrenaturais que estavam agindo como vigilantes, estavam fazendo uma sondagem do território de Judá nesse processo de restauração. Portanto, os cavalos com seus respectivos cavaleiros representam simbolicamente anjos inspetores do mundo, os quais estão a serviço do Senhor no processo de restauração ali especificamente da terra de Judá. Próxima visão, segunda, versículos 18 a 21. 4 chifres e 4 ferreiros. O que é que esta visão tem a dizer? Esta visão fala da destruição dos opressores de Israel. Lembra-se que Deus permitiu o juízo. Deus permitiu que a Babilônia invadisse. Lá atrás, Israel, Deus permitiu que a Síria invadisse. Mas Deus se mostrou descontente com os excessos praticados por eles. Lembra da mensagem de Obadias? Quando o Edom percebeu a oportunidade e invadiu junto, e aí Deus então enviou uma mensagem de juízo para Edom, que se aproveitou daquele momento de fragilidade de Judá e invadiu também. Então, houveram alguns excessos. Foi até a razão dos questionamentos de Abacuque: Senhor, o Senhor não vai punir a nação que está em pecado? Eu vou. Como? Vou usar os babilônicos. Não, mas aí também não. Mas aí Deus, mas depois eu também irei puni-los. E aí esta visão aponta para isso. 4 chifres, 4 ferreiros. Sem avançar aqui, quem sabe dentro do universo da linguagem bíblica figurada, quando a Bíblia fala, principalmente lá no livro dos Salmos, é muito comum usar essa expressão, chifres, representa o quê? Chifre, alguém lembra? Poder, né? Poder, força, autoridade, isso é chifre. Então foram vistos 4 chifres e depois 4 ferreiros. A visão aponta para o julgamento divino sobre os inimigos de todo Israel. Então 4 chifres são 4 poderes, 4 reinos, 4 nações, 4 reis, autoridades. Só que Deus mandou 4 ferreiros com um martelo para pegar o chifre, ó. Ali, ó. Dá uma alisada neles ali. Vocês pegaram pesado com o meu povo. Agora eu vou mandar ferreiros espirituais para pegar os chifres. Levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres.
E eu disse ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me disse: estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Ou seja, as nações que espalharam o povo de Deus. No Antigo Testamento, chifres, como já foi dito, representa força, domínio. Aqui referem-se a nações poderosas que subjugaram o norte, Israel, a Síria, e o sul, Judá, Babilônia. Portanto, a segunda visão revela que Deus está disposto a colocar sob o seu domínio, lá no reino messiânico, todas as potências que têm oprimido Israel. O número 4 é símbolo de universalidade e se relaciona com os pontos cardeais. Essa profecia não apenas cumpriu-se de imediato, no tempo mesmo em que das profecias ou logo depois, mas escatologicamente também fala do juízo das nações, quando Deus, aliás, o Senhor Jesus, ele vai julgar as nações justamente a respeito do relacionamento para com Israel, sendo que as nações chamadas ovelhas, elas são absolvidas e terão direito a acessarem um milênio em corpos naturais, milênio que é a sétima e última dispensação terrestre. Já as nações bodes, aquelas que têm oprimido Israel, serão ali sentenciadas ao juízo. Então, esses poderes, esses chifres, são essas nações poderosas na grande tribulação, então serão os aliados do anticristo, que a gente já vê cenários se montando no mundo, sempre nações coligando-se, tendo em comum o ódio a Israel, o ódio aos judeus, etc. Esses são os chifres, mas vai chegar o tempo em que todos eles serão subjugados, por ocasião da instalação do reino messiânico. Terceira visão. Zacarias é o homem das visões. Um homem com um cordel de medir, simbolizando a reconstrução de Jerusalém. Será reconstruída sem muros, por causa do aumento futuro da população, e por Jeová mesmo ser como um muro de fogo ao redor dela. Então, a visão de um homem com um cordel de medir, né? Como se fosse hoje uma trena. Hoje, aliás, já tem até outros meios mais sofisticados para fazer medição, né? Até o aparelho celular faz isso hoje, mas um cordel de medir aponta para a cidade de Jerusalém, passada em revista por Deus através de um anjo específico, tal qual os cavalos percorrendo, e agora um homem com um cordel passando e medindo a cidade. Já estamos no capítulo 2. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este jovem. Zacarias era jovem, o Ageu era mais velho. Aqui o anjo falou a outro anjo para que falasse ao profeta, ao jovem. Fala a este jovem dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Naquele tempo a nação estava deserta, estava recém-retornada do cativeiro, desolada. Você lê os livros lá, Neemias, portões queimados, muros derribados, sem o templo, ainda ia começar a restauração. E aí Deus já usa o profeta para que ele visse o anjo trabalhando, medindo e prometendo que a cidade haveria de ser habitada e que a cidade teria tantos habitantes que os muros não conteriam. Por isso, nem muros teriam, porque seria habitada por muita gente. Parece algo muito simples, mas naquela época, eles olhando assim a cidade abandonada, deserta, tudo queimado, tudo fendido,
tudo destruído, tudo desolado. Era uma promessa e tanto. E aí, irmãos, vale aqui abrir um parênteses, né? É sempre importante nós entendermos a forma como Deus trabalha. O mundo espiritual sempre prevalecendo sobre o mundo físico. As coisas sempre acontecendo primeiro na esfera sobrenatural, para depois materializar-se na esfera natural. E nós, como humanos, limitados, às vezes até afoitos demais, imediatistas, ansiosos, estamos buscando ver alguma coisa e os nossos olhos naturais não contemplam nada, passa-nos a falsa impressão de que nada está acontecendo, que Deus não está trabalhando. A gente não está vendo nada, mas aí Deus abre os olhos de Zacarias. Tem anjo correndo de um lado para o outro, medindo, o outro está com os cavalos percorrendo de lá para cá. O que é isso? Estão medindo a cidade. E esse daí? Também, já estamos. Por quê? Porque ela vai ficar cheia, vai ficar habitada, vai. E a pessoa está lá desesperada, achando que nada está acontecendo. Aí Deus, não. O mundo espiritual já está em pleno movimento. Está uma correria só aqui, para lá, e vai anjo, e volta anjo, e vai de cavalo, e volta a pé, e corre, e mede e tal. Já está acontecendo já. E assim acontece ainda nos dias atuais. Às vezes nós estamos tentando desembaçar a vista para ver alguma coisa, parece que não está acontecendo nada, mas no mundo espiritual Deus não cessa de trabalhar. Como disse Jesus, meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus não parou de trabalhar, Ele está trabalhando e você diz amém. Amém. A gente fecha o parênteses e continua. Está lá o homem lá trabalhando, percorrendo a cidade todinha com cordel de medir, um ser espiritual. A visão não anuncia simplesmente a reconstrução material da cidade, mas também a instauração de uma Jerusalém renovada e messiânica. Nessa nova Jerusalém, o Senhor mostrará a sua glória e protegerá seu povo como um muro de fogo em redor. As muralhas materiais já não serão necessárias, porque já terão passado os dias de conflito e de medo. Próxima visão, a visão de Josué, o sumo sacerdote. Josué, homônimo do Josué, lá sucessor de Moisés. Mas a gente está aqui, irmãos, já com muitos e muitos anos de distância de um para o outro. Uns 700 a 800 anos aí de intervalo entre um e o outro, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Então não confunda os Josués aqui. Esse aqui já é outro, é da linhagem de Levi. Esse aqui é sumo sacerdote, depois do retorno do cativeiro. E qual foi a visão que ele teve? Não vou ler nem aqui, vamos direto ao slide. Olha a visão que ele tem. Esta visão que ele tem do sacerdote ou do sumo sacerdote Josué, com as vestes sujas, é assim que ele vê. O sumo sacerdote vestindo vestes sujas e um ser espiritual maligno apontando para ele e o acusando de impossibilidade de exercer sacerdote por conta da sua condição de vestes sujas. Então esta visão descreve a purificação e coroação de Josué, o sumo sacerdote, representante de todo o povo. Junto a Josué aparece Satanás, isto é, o anjo caído, acusador, que é o antagonista do anjo do Senhor. Então a visão do sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor aponta para a lei da purificação aplicada por Deus e as riquezas da purificação que o Senhor nos confere. A purificação do sacerdócio é o primeiro passo para a edificação de um templo coletivo. Bom, existem duas formas de interpretar essa visão. Uma tomando como a imundícia literal do sumo sacerdote Josué, a pessoa Josué, sumo sacerdote, ou a imundícia do ofício que ele representava, o sumo sacerdócio. Tá? Alguns apontariam para a pessoa Josué e outros intérpretes para o ofício que Josué exercia, que era o ofício de sumo sacerdote. E aí, o que acontece? Lá está o sumo sacerdote Josué, todo paramentado,
com as suas vestes sacerdotais, com a lâmina de ouro na testa, Kodesh Yavé, santidade ao Senhor. O sumo sacerdote está ali, exercendo seu ofício diante do altar. E, vamos ler aqui, diz assim, o versículo 1, ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita. Vamos tentar imaginar aqui, para vocês que estão me olhando daí para cá, até quem está olhando em casa, imagine que eu sou o sumo sacerdote Josué. Aqui onde está este púlpito, seria o anjo do Senhor. Está dizendo aqui, o sumo sacerdote estava diante do anjo, e à direita dele Satanás. Então ele está aqui diante do anjo e tendo à sua direita Satanás, isto é, à direita do sumo sacerdote, aqui no caso a minha direita, para a gente entender. E o inimigo está aqui se opondo, conversando com o anjo, falando de mim, falando com o anjo a meu respeito, para fazer oposição. Por quê? O versículo 3 dá a justificação. Pulei aqui o 2, vou voltar a ele já já. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Mais uma vez eu volto a dizer, existem alguns que interpretam o Josué, a pessoa, outros o ofício que ele exercia. A minha concepção, essa visão aqui aponta mais para o ofício do que para a pessoa, porque na verdade o que Deus vai falar, a gente percebe, é uma promessa de restauração do sumo sacerdócio. Então está restaurando, e o sumo sacerdócio havia se transformado imundo por conta dos pecados das gerações anteriores, e agora todo o livro está falando de restauração. Então passa pela restauração do sumo sacerdote, do ofício que ali estava sendo exercido por Josué. E claro, a posição de Josué diante do anjo do Senhor. Acerto de contas com Deus. Lições extraídas. Quais são? Primeira lição: a manifestação de Satanás acompanhando o sumo sacerdote Josué num lugar tão sagrado revela que o diabo independe de lugar ou ocasião para vigiar de perto os homens de Deus. Imagina, ao lado dele, que estava ministrando diante do anjo, e o inimigo ali tão perto. Segunda lição: Satanás sempre questionará com argumentos acusatórios as escolhas pessoais de Deus diante do próprio Senhor, diante do próprio Deus. Estava acusando a Josué e questionando o Senhor, ali representado pelo seu anjo, do porquê da escolha de Josué e do sumo sacerdócio. A presença de Satanás mostrou-se visível ao anjo, porém oculta ao sumo sacerdote. Outro detalhe: o sumo sacerdote não tinha visto a presença do inimigo ao seu lado. Estava oculta a ele, embora o inimigo estivesse ali. Ele não percebeu. Mas havia, mais uma vez, olha aqui a batalha espiritual pelo exercício ministerial de Josué, que refletiria na bênção nacional, porque ele era um intermediador entre Deus e os homens. E estava ocorrendo um processo de restauração. O diabo estava para lá de satisfeito com a destruição da nação, por conta dos seus próprios pecados, é claro. O diabo não se conformava com o tanto de perdão que Deus conferia ao povo, retardando o seu juízo. Quando finalmente o juízo chegou, imagina a alegria e a satisfação de Satanás. E agora que está começando um processo de restauração, o inimigo está ali para se opor. Não, mas como pode? Olha a situação, olha a condição. Então o inimigo está continuamente trabalhando para atrapalhar o avanço, o progresso da obra de Deus, o renovo, a restauração. Satanás, cujo próprio nome significa adversário que acusa, em grego, diabolos, também significa aquele que separa, adversário, acusador, caluniador. Satanás não é apenas um adversário acusador de crentes no Senhor, segundo está lá em Apocalipse 12:10. Ele possui relatórios individuais de cada servo de Deus, principalmente os servos que têm peso moral e espiritual
no seio da obra de Deus. Isso é muito sério. Ele tem relatórios individuais. Ele sabe dos passos e principalmente aqueles que têm alguma influência moral e espiritual sobre o povo de Deus. No caso aqui, o sumo sacerdote. Você acha que o diabo estava seguindo quem de perto? Para querer encontrar falhas e tentar desabilitar o seu ofício, para tentar emperrar esse processo de restauração. O diabo trabalha dessa forma. Voltando ao versículo 3. Ora, Josué, o sumo sacerdote, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Traje sujo em Josué são, em primeiro lugar, uma simbologia que faz alusão ao estado moral dos antepassados de Josué, os quais inclusive morreram no cativeiro de Babilônia. Os antepassados sujaram o ofício sumo sacerdotal. Aqueles que vieram antes de Josué lançaram na lama a beleza, a pureza do ofício sumo sacerdotal, conduzindo o povo ao cativeiro. Então, veste suja significa, a alusão que se tem aqui, é uma má conduta, primeiro, moral. Em segundo, trata-se de uma simbologia alusiva ao último sacerdócio levítico em Judá, um sacerdócio imundo. Na pessoa física do sumo sacerdote Josué, Deus estava ressuscitando o sacerdócio levítico em Judá, estava restaurando, estava purificando, estava trazendo de volta a beleza, a pureza do sumo sacerdócio. Por isso que o versículo 2 está, agora volta ao 2, que tinha pulado. Mas o Senhor disse a Satanás, isto é, ao receber acusações contra Josué, os judeus e a cidade, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este, referindo-se a Josué, um tição tirado do fogo? Essa expressão significa remanescente. Tição tirado do fogo significa o sobrevivente de uma grande tragédia. É o que Deus está falando. Eu estou levantando um remanescente, um sobrevivente, para recomeçar. E Josué representa isso. Satanás, você percebeu que o meu sacerdote está semelhante a um pedaço de lenha acesa, tirado do fogo? É o caso ali de Josué. Aí vai, a visão prossegue, versículos 4, 5 e 8, coloquei aqui. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a cabeça e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Esta é a promessa: restauração, renovação, e tudo passa pela purificação. Depois da sua purificação, Josué e os sacerdotes passaram a ser um sinal profético ou anúncio da instauração da época messiânica. O renovo é um título também messiânico, que no princípio se aplicou a Zorobabel, o legítimo representante da dinastia davídica. Vamos aí a mais uma visão. A visão do castiçal de ouro e das oliveiras. Eu disse das oliveiras e não dos oliveiras, senão vai achar que é os membros da família dos Oliveira, né? Opa, eu sou dos Oliveira. Das oliveiras. Está aí no capítulo 4. Por meio do Espírito agindo em Zorobabel e Josué, as duas oliveiras, se efetuará a reconstrução do templo, o castiçal de ouro,
e a restauração da nação, e não por meio do poder humano. Então, vamos ver aqui esta visão narrada pelo próprio Zacarias. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, em cima dele, com as suas 7 lâmpadas. Cada lâmpada, posta no cimo, tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Interessante. O castiçal, para se manter aceso, precisa ser alimentado pelo o combustível que vai manter aquelas chamas acesas. Combustível aqui no caso era o azeite, era o que era colocado em cada canudo, os 7 braços, aliás, 3 de um lado, 3 do outro, e a haste central, cheios de azeite. Então colocava-se fogo ali e ia mantendo aceso. Para que o fogo não se apagasse, foram colocados canudos conectando diretamente a essas hastes, e esses canudos estavam diretamente conectados à fonte do azeite, a oliveira. Então já saía da oliveira o azeite, passava pelo canudo, já descia lá e mantinha acesa aqueles castiçais. Como diz aqui, que vês? Olhem, um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, por cima deles 2 oliveiras, uma à direita do vaso e o outro à sua esquerda. Então, a visão do castiçal e o vaso de azeite aponta para a indivisível manifestação do Espírito Santo na obra de Deus. Estamos falando o tempo todo aqui, a mensagem é restauração. Interessante é que Deus está falando a mesma coisa de várias formas. Deus está falando a mesma coisa de várias formas. Cada uma dessas visões tem o objetivo de falar de restauração. É como Deus falou: dá um sinal, confirma, reconfirma, confirma de novo, mais uma vez. E aí mostrando de formas diferentes, mas transmitindo a mesma mensagem. Capítulo 4, as 2 oliveiras representam os 2 governos do povo, o governo civil, Zorobabel, e o religioso, o sumo sacerdote Josué. Então está ali o castiçal, as oliveiras, tudo apontando para uma restauração nacional, a nação sendo restaurada. 2 oliveiras no país de Judá, são elas o ministério sacerdotal e o ministério civil, de Zorobabel, um antepassado de Jesus, um descendente de Davi, cuja árvore genealógica vai conduzir até o Messias. Então, esses aqui são os agentes da restauração. As 2 oliveiras, trata-se de 2 hebreus específicos, Zorobabel e Josué, procedentes do óleo divino, o Espírito do Senhor na vida deles, guiando-os, conduzindo-os nesse processo restaurador. As 2 grandes fontes do poder de Deus em Judá para a edificação do templo estavam nos ministérios de Josué e Zorobabel, as 2 oliveiras. E aí o versículo 6, um dos mais conhecidos do livro: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a restauração vai acontecer, mas não vai ser pelo poder bélico, não vai ser pelo poder da espada, não vai ser pelo poder do exército. O povo vai voltar, foi levado cativo quando tentou lutar contra a Babilônia, e agora está voltando sem ter levantado espada, sem ter atirado nenhuma flecha, sem ter feito guerra, simplesmente porque o Espírito do Senhor moveu o coração de Ciro e Dario, assinaram o decreto e autorizou o retorno do povo. Não teve ação humana, não teve força, guerra, batalha, violência. O Espírito do Senhor trabalhando. O mesmo Espírito que conduziu o povo ao cativeiro em virtude da desobediência, agora está trabalhando no processo da restauração.
O povo poderia se orgulhar de ter sido levado ao cativeiro, tiveram um papel fundamental, os seus pecados, mas em nada poderiam se orgulhar da sua restauração. Isto era fruto do Espírito de Deus. Segunda parte do livro, não vou ler as outras visões não, mas não fica por aqui não. Olha aí a sexta visão, o homem vê rolo voando. Quem já viu um rolo voando? Nem que seja um rolo daqueles de fazer massa. Nunca viu em casa não aqueles rolos que a esposa usa para fazer massa, para enrolar? Nunca viu um daquele voando não? Graças a Deus por isso, né? Você vai falar aqui? Já viu, presbítero Laurito? Um rolo daquele voando? Não é esse rolo, é claro, é rolo da palavra de Deus aqui, como era na época, né? Então, mais uma vez, uma mensagem que estava sobrevoando ali a terra de Israel, o templo. A visão do Efa, a sétima visão, a visão dos 4 carros e depois a coroação simbólica de Josué, o sumo sacerdote, mais uma vez tratando de restauração. Eu não vou falar essas outras visões, vamos para a segunda parte do livro, que é a parte prática, obediência e piedade. As exortações acima mencionadas foram ocasionadas em parte pela pergunta dos representantes do povo, se deveriam ou não continuar o jejum em comemoração da queda de Jerusalém. As respostas do profeta estão contidas nas seguintes lições. Então, o capítulo 7 e o capítulo 8 responde a pergunta: devemos continuar praticando o jejum alusivo à nossa tristeza pela destruição de Jerusalém? Perguntaram ao profeta. E aí nós vamos ver aqui. Deus deseja o quê? Obediência em lugar de jejum. Por quê? Porque justamente foi a desobediência do povo que trouxe os castigos que deram lugar ao jejum. Ao invés de fazer o jejum para se lembrar do castigo que foi resultado da desobediência, por que ao invés do jejum não obediência? Porque para Deus é melhor o que? Obedecer. Jejum é um sacrifício. Jejum é um sacrifício. Mas para que fazer o jejum? Nesse caso aqui, é melhor um do que o outro. Se puder os dois, ótimo. Obediência e jejum, maravilha. Se lembrar do erro, mas trabalhar em obediência para evitar a repetição do erro e novos juízos, maravilha. Mas se tiver que optar entre um e o outro, melhor do que o jejum para lembrar do erro é a obediência para evitar o erro. Concorda ou desconcorda? Concorda ou sem corda? Então é isso aí. Segundo, quando for removida a causa do jejum e do luto, que era o pecado, então os jejuns de Israel tornar-se-ão em festa, ao invés de ser um dia de tristeza lembrando do juízo, que, repito, juízo que foi por ocasião do pecado, mas se houver obediência, não vai haver juízo. Não havendo juízo, não tem razão de tristeza, terá razão de festa. Esse dia está próximo, porque Israel finalmente será reunido em Jerusalém, tornar-se-á o centro religioso da terra. Aí mais uma vez ele já aproveita e faz a conexão lá na frente, escatologicamente apontando para o milênio. Vamos ver aí. Versículo 4 e 5. É interessante a forma, se eu posso usar essas palavras aqui, aplicando a Deus, usar uma expressão humana, irônica como Deus trata o questionamento do povo. Devemos continuar jejuando para lembrar lá do e tal. Aí olha só o versículo 4 e o versículo 5. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, Zacarias falando a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo, olha só, Deus falou para o profeta e a ordem é: fala aos sacerdotes e a todo o povo, dizendo, 2 pontos, quando jejuastes e pranteastes no 5º
e no 7º mês, durante estes 70 anos, olha a pergunta aqui em letras garrafais em branco aqui embaixo, jejuastes vós para mim? Aquilo foi mesmo para mim? Vocês estavam fazendo, era para mim? Imagina, você faz aí 70 anos de consagração, no final Deus te perguntar, era para mim? Pensa bem, irmão. Vou fazer um propósito aqui de 70 anos. Já pensou? Quando você entregar o último dia, Senhor, agora eu te entrego, aqui fecho meus 70 anos de propósito. Ué, era para mim? Era mesmo para mim? Não, você está falando sério? Era para mim? Imagina, com que cara você vai ficar? Deus está perguntando, esses 70 anos que vocês estavam jejuando, era para... Por quê? Vai ficar muito claro, é irônico, mas dá aquele impacto, como a gente está falando aqui de 70 anos, imagine que fosse um ano. A gente está vindo aí de vários dias de oração de madrugada, num propósito. Imagina no último dia Deus perguntar para a igreja, aquilo que vocês estavam fazendo era para mim? Propósito de um mês. A gente já ficaria assim, mas como assim Deus? Era. Imagina 70 anos. Por quê que Deus está provocando esse choque, esse impacto com essa pergunta? Porque a questão é, aquele jejum era um mero ritual religioso ou arrependimento verdadeiro? Essa é a questão. Vocês estão apresentando, aspas, um sacrifício para mim, mas continuam em pecado. Como é que eu vou receber algo que está sendo feito por alguém que continua praticando o mesmo pecado? Senhor, eu vou fazer esse sacrifício para que o Senhor me perdoe desse pecado X. E simultaneamente ao período de sacrifício, você continua praticando o pecado. Aí não, mas não estou entendendo. Era para mim aquele sacrifício? A nação estava no cativeiro, estava jejuando no cativeiro, mas não havia se arrependido do pecado que as levou ao cativeiro. É por isso que a questão é, eu prefiro a obediência, não precisava o jejum, é só mudar de vida, não precisa desse sacrifício todo, é só fazer o compromisso de não continuar pecando e andar em obediência, já está excelente, não precisa de sacrifício nenhum, basta obedecer a minha palavra. Se puder fazer os dois, excelente, mas se tiver que escolher, Deus já está dizendo, eu prefiro obediência, eu prefiro obediência. Então às vezes a pessoa vai se gabar de tanto sacrifício, mas seus sacrifícios andam irmanados com os pecados. O outro não faz sacrifício, mas vive uma vida de obediência. Nos anais da história do povo de Deus, um dos maiores problemas do crente está na palavra prática. Como tem sido difícil ser prático. Por que isso? Porque a teoria era uma, a prática era outra. Eles viviam uma realidade teórica, jejum, mas na prática, desobediência. Apresentava o ritual, o jejum, mas na prática, uma vida de desobediência. Jejum é e sempre será uma arma defensiva e ofensiva em favor dos servos de Deus. Trata-se de um dos maiores acessórios da oração, do louvor, da evangelização, da celebração de culto, etc. Quando o crente jejua, imediatamente cria-se sérios problemas aos interesses das trevas, da carne, etc. Entretanto, existem jejuns fracassados, improdutivos, carnais e, consequentemente, impotentes. No que se refere ao jejum dos judeus, nos dias da mensagem de Zacarias, o problema jamais esteve no jejum, e sim na maneira como os religiosos praticavam. Por exemplo, praticavam o jejum em falhas contra a palavra de Deus. O crente em pecado não confessado jamais poderá jejuar com qualidade espiritual. Por isso que Deus estava perguntando, era para mim? Mas vocês em pecado estavam fazendo aquilo para mim? Em pecado fazendo aquilo para mim, era para mim?
E aí que encontra-se o grande problema de milhões de crentes espalhados na terra. Culto sem qualidade moral e espiritual é e sempre será o quê? Sacrifício de tolo. Porque tem o sacrifício, mas Deus não recebe. Faz o sacrifício, Deus não recebe. Faz o sacrifício e Deus não recebe. Quando chegar diante de Deus e apresentar, a pergunta vai ser essa: é para mim? Esse sacrifício era para mim? Por quê? Porque o que Deus quer é abandono do pecado. O que Deus quer é arrependimento, mudança de vida. Então, mais importante do que sacrificar. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, continuação dessa conversa: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, ou seja, sejam pessoas justas, mostrai piedade e misericórdia a cada um ao seu irmão, tenha compaixão do outro, tenha misericórdia, demonstre amor, empatia, respeito, honre o pai, a mãe, não faça parte de grupinhos que se reúnem para intentar mal contra o outro, criticar, fofocar, etc. Não oprimais a viúva, se aproveitar do órfão, o estrangeiro, o pobre, nem intente o mal cada um contra seu irmão no seu coração. O povo estava oferecendo jejum e Deus está dizendo: eu prefiro isso, eu prefiro que vocês sejam pessoas íntegras, piedosas, misericordiosas, que estenda a mão para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para o pobre. Prefiro que vocês façam isso do que façam jejum. Melhor do que o sacrifício é ser prático, mostrar um cristianismo prático, de amor, de compaixão, de misericórdia, de gestos e atos de bondade. Eles, porém, não quiseram escutar, não me deram um ombro rebelde, se endureceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. O preparo prévio para qualquer tipo de cativeiro, o povo estava saindo de mas por que é que eles foram parar lá? O que aconteceu previamente para que o cativeiro tornasse uma realidade? Então, preparo prévio para qualquer tipo de cativeiro é o quê? Desobediência à voz da palavra de Deus. Existem diversos tipos de cativeiro. Existem pessoas cativas de cativeiros, como o cativeiro carnal, cativeiro satânico, cativeiro mundano, cativeiro religioso, cativeiro sexual, cativeiro do pecado, etc. Por que desses cativeiros? Porque a brecha é a desobediência à palavra de Deus. A desobediência à palavra de Deus é como você entregasse ao inimigo as algemas com as quais ele mesmo te aprisionará. Acho que vale a pena repetir isso aí. Você pegou isso aí? Tem umas coisas que vem assim, que você, eu tenho que repetir para eu mesmo não esquecer. A desobediência à palavra de Deus é como entregar o seu inimigo as algemas que ele vai usar para te aprisionar. Pode anotar isso aí. Não vai cair na prova não, porque a prova já está pronta, vocês vão pegar daqui a pouco. Mas se eu tivesse pensado nisso antes, botava na prova. A desobediência, irmãos, portanto, é o passaporte que habilita o crente a entrar em algum tipo amargo de cativeiro. Os antepassados dos judeus só enfrentaram o cativeiro babilônico porque recusaram-se em obedecer a palavra de Deus. Então, fechamos aqui a segunda parte. Deixa eu ir direto, irmão, a hora ali já está bem adiantada. Então, a terceira parte, para a gente fechar o livro de Zacarias, páginas aí 50, 51, 52, eu fiz o desdobramento. Toda essa parte aqui, que vai do capítulo 9 ao 14, é a parte que lida com a sessão futura, escatológica, tanto alusiva à primeira vinda de Jesus quanto à segunda vinda. Vai trazer revelações messiânicas, cristológicas, promessas de glória por meio da tribulação. O povo, a nação de Judá, a nação de Israel vai passar pela tribulação
para sair do outro lado restaurada, tal qual o cativeiro lá atrás purificou a nação para entrar no processo de restauração que estava ocorrendo nos dias de Zacarias. Agora, apontando para frente, Israel vai passar por um outro cativeiro, que é a grande tribulação, que será a grande tribulação, qual vai, mais uma vez, pavimentar o caminho para que o povo possa entrar no reino milenial de Jesus. Então, vocês leiam depois o conteúdo, deixa eu passar direto os slides, para que a gente tenha tempo. Precisamos hoje ainda falar do profeta Ageu. Acho que cortou um pouco aqui embaixo, mas é a referência. Bom, Jesus Cristo, Filho de Deus, permanecerá rejeitado pela nação de Israel até o fim da grande tribulação. Pelas nações gentílicas, permanecerá igualmente rejeitado até a edificação do milênio. Então, tem aqui as referências. Vamos começar a ver alguns textos e já junto dele a sua interpretação aqui. 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Olha a descrição: pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Essa profecia cumpriu-se quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém montado no jumentinho, acontecimento registrado lá nos 4 livros do Evangelho. Essa foi a única manifestação pública que Jesus permitiu durante seu ministério e, naturalmente, o fez para cumprir-se as Escrituras. Olha o detalhe de Zacarias: o teu rei virá a ti, mas ele vai vir pobre, montado num jumento, num jumentinho, né? Um asninho, filho de jumenta. Outra profecia, o Messias rejeitado por seu povo, capítulo 11, versículos 12 e 13. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, ou seja, quanto eu valia, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao olheiro na casa do Senhor. Interessante que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Depois a expressão correta não seria nem se arrependeu, mas sim sentiu remorso, porque arrependimento é mudança. Ele só estava sentindo um peso muito grande que ele não conseguia suportar da consequência do seu ato, mas não estava disposto a mudar. Então, dominado pelo remorso, ele retorna até os líderes ali, os anciãos, os sacerdotes, e tenta se desfazer do dinheiro. E eles já não, negativo, não vamos pegar esse dinheiro sujo, que abre aqui parênteses, quem foi que deu aquele dinheiro para eles? Aliás, para ele, para o Judas, foram eles mesmos? Não, esse dinheiro aqui não, que é isso? Não vamos permitir que esse dinheiro entre no gasofilaço, nas ofertas. E aí o Judas então atira aquele dinheiro lá no templo e sai para se matar. E aí aqueles líderes então pegam esse dinheiro e falam: olha, esse dinheiro aqui é preço de sangue. Que homens santos que eles eram, né? O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Faz o seguinte, compra aí um terreno aí para que a gente possa sepultar estrangeiros, um lugar aí. E aí eles foram e compraram esse terreno de um oleiro, um campo de um oleiro. Está lá, registrado nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. E aqui Zacarias já falou de tudo isso, pegou o dinheiro, arrojou isso ao oleiro por um belo preço, tomei as 30 moedas, arrojei ao oleiro que havia jogado na casa do Senhor e pegou e fez essa negociação para comprar um campo. Israel sob o governo do Messias, o Senhor livrará Jerusalém. Outros detalhes messiânicos nos trazidos aqui por Zacarias. Capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá
quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Batalha do Armagedon. Já está apontando aqui. Esta passagem descreve o julgamento de Deus contra as nações que atacam Jerusalém. Tanto Jerusalém como Israel representam todo o povo de Deus. Todos os povos em redor são os inimigos físicos e espirituais do seu povo. A maneira de julgamento tomará muitas formas, como exemplificado na totalidade da história bíblica. Armagedon é o clímax dessa batalha. Versículo 9. Olha que interessante também, 9 e 10. E acontecerá naquele dia que procurarei, o Senhor Jesus falando aqui nos lábios de Zacarias, a linguagem profética aqui é messiânica. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. É quando Jesus vier em glória para libertar Israel. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, o espírito de arrependimento, de quebrantamento, de humilhação, que nunca tiveram, vão ter naquele dia. E olha a atitude depois que eles forem inundados por esse espírito de humilhação e de súplica que virá sobre eles. Olharão para mim quem? Para Jesus, a quem traspassaram. A lança que o traspassou. Olharão para mim a quem transpassaram e prantearão como quem pranteia por um unigênito. A consciência, o espírito de súplica, o espírito de humilhação, eles vão perceber de quem se trata e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O objetivo maior de nosso Senhor livrar Israel de seus inimigos é mais do que sua preservação nacional, pois o mais importante no coração de Deus é a sua restauração espiritual. Seu desejo é revelar-se a eles e estabelecer o tipo de relacionamento que foi impossível em séculos anteriores, justamente por causa da incredulidade do povo. Parte final, a purificação da nação. Chegamos aí ao capítulo 13, versículos 8, 9. Acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Se fala de um processo aqui de purificação. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Essa imagem nos lembra o alto valor que Deus atribui a seu povo, Israel. Eles são como ouro, prata, que precisam ser depurados, purificados na fornalha da aflição. Foi isso que experimentaram no Egito, na Babilônia, mas a grande tribulação será a experiência da fornalha aquecida 7 vezes mais, para tirar as últimas escórias e o povo poder entrar no milênio. Último capítulo de Zacarias, 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Quando o Senhor voltar, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, exatamente o lugar de onde ele foi assunto aos céus. Em Atos 1 você vai ler que o Senhor estava ali quando ocorreu a sua ascensão, e ele retornará e colocará os pés ali. E fugireis pelos vales dos meus montes. A divisão do Monte das Oliveiras criará uma rota de fuga para o povo acuado pelo anticristo. Então virá o Senhor, meu Deus, olha ali, eu destaquei no azul ali e grifei, e todos os santos contigo. Esse momento aqui da volta de Jesus, a igreja que terá sido arrebatada 7 anos antes, virá com ele. A vinda do Senhor em glória para salvar os judeus e estabelecer o seu reino na terra será acompanhada da presença dos santos. Indubitavelmente trata-se de crentes fiéis arrebatados antes da grande tribulação.
últimos versículos: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. O profeta prevê o dia glorioso em que o Senhor confirmará seu reino nesta terra, onde Satanás antes imperava. As nações absolvidas no tribunal pós-Armagedon, conhecido como julgamento das nações, entrarão no reino milenar para exercer a adoração ao grande rei. A gente vai encerrando aqui então o livro do profeta Zacarias, um livro extenso, talvez o maior dos profetas menores, e a mensagem, como vimos, dividido aí nas visões, no conclame a uma prática de vida que agrade a Deus, e essa parte final aqui futurística apontando lá para o milênio. Vamos aí ao intervalo, tem coisa boa nos esperando, e depois voltaremos para falar do Malaquias. Amém, meus irmãos, estamos agora retornando para finalmente estudarmos aí o último dos profetas menores e assim consequentemente encerrarmos os livros do Antigo Testamento. Tem aí uma sonorização aí contrária, mas vamos lá. 53, página 53, Malaquias. Autor: embora alguns atribuam Malaquias a um escritor anônimo, considerados por alguns ter sido Esdras, usando o pseudônimo Malaqui, que significa meu mensageiro, aliás, Malahi, é melhor considerar o livro como escrito pelo próprio profeta. Malaquias não é mencionado em mais nenhum lugar na Bíblia, mas de seus escritos podemos aprender que ele teve um grande amor pelo povo de Judá e pelas cerimônias do templo. Ele foi um contemporâneo de Neemias. Vamos começar pelo nome. Olha lá, o nome aqui tão grandão, não é? Aí você chega aqui, é só isso aí, ó. É o Men, o Lamek, são as 4 letras, porque a gente acaba desconsiderando as vogais, aí vai dar isso aí. Malaqui, que é Malaquiá, meu mensageiro, mensageiro do Senhor, mensageiro de Jeová. Tema central de Malaquias: Deus é o Pai amoroso e o juiz implacável. Ao mesmo tempo que ele é um Pai amoroso, ele é um juiz implacável. Ou seja, a misericórdia e a bondade do Senhor andam de mãos dadas. Por outro lado, a justiça e a santidade do Todo-Poderoso são e sempre serão indissociáveis. Olhando aqui no nosso material, em Neemias lemos a última página da história do Antigo Testamento. No livro do profeta Malaquias, contemporâneo de Neemias, lemos a última página da profecia do Antigo Testamento. Malaquias, o último dos profetas, testifica como fazem os que vieram antes dele, o triste fato do fracasso de Israel. Ele apresenta o quadro de um povo religioso externamente, mas interiormente indiferente e falso. Um povo para o qual o culto a Jeová se transformou em formalismo vazio, desempenhado por um sacerdócio corrupto que não o respeitava. Sob o ministério de Ageu e Zacarias, o povo estava disposto a reconhecer suas falhas e corrigi-las, mas agora endureceram-se tanto que negam isoladamente as acusações de Jeová. Pior ainda, muitos professam ceticismo quanto à existência de um Deus de juízo, e outros perguntam se valerá a pena servir ao Senhor. Qual raio de luz nesta cena escura brilha a promessa da vinda do Messias, que chegará para libertar o resto dos fiéis e julgar a nação. O livro termina com uma profecia da vinda de Elias, o precursor do Messias, e então fecha-se a cortina sobre a revelação do Antigo Testamento, para não mais se levantar até 400 anos mais tarde,
quando o anjo do Senhor anuncia a vinda daquele que irá diante dele no espírito e na virtude de Elias. Resumiremos o tema de Malaquias da seguinte maneira: a última profecia do Antigo Testamento, a revelação de um povo rebelde e falso, de um remanescente fiel e do Messias vindouro que julgará e purificará a nação. Vamos notar aí a repetição da expressão "em que exprime a atitude provocante do povo concernente às acusações de Jeová. Malaquias, irmãos, é um livro profético assim extraordinário. A mensagem, ela é poderosa, confrontadora, tal qual Ageu lá, o Malaquias, ele é muito direto, muito sincero, muito confrontador. Repito, uma mensagem muito atual, mas infelizmente, Malaquias tornou-se estigma de duas palavras: dízimo e oferta. Se na leitura bíblica oficial do culto alguém disser, abra sua Bíblia em Malaquias, já tem, ai meu Deus, ai Jesus, já fica já preocupado, acha que do versículo 1 ao último versículo ele fala. E nós percebemos, estudando Malaquias, que esse assunto do dízimo e oferta é um ponto de crítica de Deus, dentre tantas outras críticas que o Senhor faz à conduta do povo, de relaxo espiritual, de relaxo com tudo que é concernente a Deus, a obra de Deus, o relacionamento com Deus, o amor a Deus. Então o profeta vai criticando, aliás, Deus, nos lábios do profeta, vai criticando a falta de compromisso, a falta de amor, a falta de zelo, e aí vai tocando em tantas áreas, e toca também na área da mordomia, da entrega ou da devolução ao Senhor de parte dos seus proventos. Mas, como eu disse, infelizmente, foi tão estigmatizado que às vezes a gente perde até a beleza e a profundidade do livro por conta disso. Aí está o conteúdo. O livro é dividido em duas partes: mensagem aos rebeldes, uma mensagem de repreensão, e a mensagem aos fiéis, que é uma mensagem de promessas. Dá uma olhada aqui, o contexto histórico. Um século depois de Ageu e Zacarias contemporâneos profetizaram aquela mensagem de restauração. A nação foi restaurada. No tempo de Neemias, os muros foram reedificados. Naquele tempo, o templo foi reedificado, o culto voltou, os sacrifícios voltaram, o sumo sacerdócio foi purificado na pessoa de Josué. Uma liderança civil, ainda que não como era na época áurea dos reis, no auge da nação, mas havia uma certa liderança civil. Enfim, havia uma restauração, mas com o passar de pouco tempo, não muito, pouco tempo, o povo voltou àquelas liturgias vazias, sem essência, e Deus então vai usar o profeta para confrontar. E o povo nessa época tornou-se assim. Se lá em Zacarias Deus estava irônico em relação ao povo, agora parece que na verdade há uma ironia da parte do povo com relação a Deus. Porque quando Deus acusa o povo de tal e tal e tal e tal pecado, o povo responde perguntando: mas em que nós temos falhado? Por isso que a gente grifou aí. Perceba a repetição da expressão "em que". Deus diz: vocês têm pecado, falhado nisso. Em que? Mas em que? Em que? Quando chega lá na parte do dízimo, vocês têm me roubado. Em que? Nos dízimos e nas ofertas. Então o tempo todo Deus vai apontando falhas e o povo, mas como? Em que? E aí as respostas. Um século depois de Ageu e Zacarias, o povo de Judá estava em situação moral e espiritual deprimente, prestes a deparar-se com outro cativeiro. Pelo visto, os pecados no seio da nação possuíam semelhanças muito próximas com os erros cometidos no passado, quando Zedequias e todo o povo de Jerusalém viu-se cercado pelos exércitos da Babilônia e finalmente fulminados, presos, exilados. Os avivamentos provocados por Esdras, palavra de Deus, e Neemias, edificação dos muros de Jerusalém, em nada adiantara para o bem moral e espiritual dos judeus. Um povo sempre inclinado a pecar de forma absurda e vergonhosa contra o Senhor. Foi a esse cenário lastimoso que o Senhor enviou o espiritual Malaquias,
o qual precisou esforçar-se ao máximo para atender às exigências divinas diante dos judeus. Foi um profeta que caracterizou-se pelo fervor de suas mensagens, pelo amor às coisas sagradas e pelo fato de, em nenhum momento, apelar diante de um povo já prestes a sucumbir para sempre. Ele fala do amor, da misericórdia de Deus, do indiferentismo sacerdotal e conclama o povo judeu a voltar-se totalmente para Deus, pois, caso em contrário, castigos divinos severos desabariam sobre Judá. Então, está aí a divisão, mais uma vez, por razões óbvias, questão do tempo principalmente. Eu vou me furtar de ler o conteúdo do material e vou me ater aqui aos slides, que resumem de forma aprofundada o assunto. Mas aí está, avisos e repreensão. Vamos ver aqui. Capítulo 1, versículo 1. Sentença, peso, sentença da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Ou seja, Malaquias chamou sua mensagem de sentença. Os profetas eram homens que sentiam o peso da palavra, da sentença, do juízo do Senhor. Primeiro confronto: irreverência dos sacerdotes nos cultos ao Senhor e suas drásticas consequências. Primeiro ponto a ser confrontado por Malaquias: as ações irreverentes, a falta de reverência com as coisas sagradas do povo, não, pior, dos sacerdotes. O filho honrará o pai, o servo honra o seu senhor. Aí Deus coloca aqui: se, condicional, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que fazem o quê? E eles dizem: em que desprezamos nós o teu nome? Sempre assim, uma mensagem dura, direta, objetiva, de confrontação, e a justificativa é: mas como? De que forma? De que maneira? Deus coloca: olha, todo pai tem a honra do seu filho, todo servo tem a honra do seu senhor. Se eu sou pai, por que vocês não me honram? Se eu sou Senhor, por que vocês não demonstram temor para comigo? Vocês sacerdotes que desprezam, olha a expressão que Deus usa, meu nome, em que desprezamos? Aí a resposta: vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Você percebe que eles não falam com palavra: ah, a mesa do Senhor é desprezível, mas eles vão lá e botam pães bolorentos, imundos, o pior. Então não é a palavra, é a atitude. Mas nós nunca falamos que o Senhor é desprezível. Mas vocês desprezam a minha mesa, vocês desprezam o meu culto, vocês desprezam as liturgias que eu estabeleci. Então, às vezes a gente: não, mas eu nunca falei isso. Nunca saiu daqui, ó, mas vive gritando aqui. E Deus ouve aqui. E Deus ouve aqui. Os sacerdotes que deveriam glorificar o nome de Deus o estavam envergonhando diante do povo e do Senhor. Os sacerdotes deveriam ser filhos, no entanto não honravam o pai. Foram chamados para serem servos de Deus, porém não mostravam respeito algum por seu Senhor. Olha, esse aqui é um dos versículos assim também mais confrontadores de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais o fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Deus está dizendo assim: quem dera tivesse alguém com coragem de fechar as portas do templo. Vocês não tomariam o seu tempo, não tomariam o meu tempo, e era muito melhor do que manter os cultos
mas cultos assim, com atitudes desprezíveis, irreverentes, desonrosas. Deus fala: quem dera alguém fechasse as portas, trancasse o templo, não tivesse culto. Sacerdotes infiéis. O Senhor Todo-Poderoso diz: sacerdotes, estou falando com vocês. Já estou pegando aqui na tradução, nova tradução na linguagem de hoje. Se você acompanhar na sua Bíblia aí, vai ver um pouquinho de diferença, mas já trouxe numa tradução mais fácil. Se não obedecerem ao meu mandamento, se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição, e amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei, porque vocês não resolveram me honrar. Palavra de Deus aos sacerdotes: tudo que vocês fizerem será amaldiçoado, tudo que vocês colocarem as mãos será amaldiçoado, tudo que vocês planejarem não vai dar em nada. Por quê? Porque vocês desprezam as minhas coisas. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselhos a ele para saber o que é direito, pois os sacerdotes são o mensageiro do Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo. Os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Nota importante, irmãos: toda ação espiritual positiva no seio do povo de Deus dependerá sempre da unção divina nos sacerdotes. Portanto, sacerdote em pecado é uma fonte de maldição para os liderados. Imagina ser liderado por sacerdotes irreverentes, profanos, promíscuos, imundos diante de Deus, ministrando ao povo. Segundo Malaquias, o povo encontrava-se desviado, transtornado, cabisbaixo, enfraquecido e etc. Tudo isso face à conduta moral e espiritual dos próprios sacerdotes. Porque nós vamos ver aqui um adágio popular que a gente sabe muito bem: a vida do Senhor no meio do povo depende de sacerdotes vivos para ministrar a palavra viva. Mortos em pecados e erros não podem administrar a vida de Deus. Eis aí o porquê de muitas igrejas locais totalmente mortas hoje. É triste a constatação, mas o fato é que a igreja evangélica brasileira tem a cara da liderança evangélica brasileira. Se a liderança está morta, o povo morto estará. Infelizmente. O povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo, que o Senhor ama, e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Estes versos contêm um enérgico protesto contra o divórcio e os matrimônios entre judeus e pagãos. Relaciona-se aqui o tema da infidelidade ao Senhor com a experiência da vida matrimonial. Então, o pecado, aqui sendo apresentado agora nos relacionamentos mistos, sendo apontado, condenado, e Deus mais uma vez apontando um julgamento sobre o povo por essa razão. Outra expressão forte aqui, enfadais, cansais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que te enfadamos? Nisto que dizeis. Olha o que eles diziam: qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? As mesmas palavras que eram ditas lá na época do Asaf, né? Quem faz mal, se sai bem, se dá bem, prospera, Deus não faz nada. A gente que anda no caminho certo, nunca conquista nada, não avança, não progride. O povo dizia isso. E Deus disse o seguinte: vocês me ofendem dizendo isso, dizendo que eu abençoo quem age mal e não abençoo quem age bem. A ponto do povo dizer: nem vale a pena servir a Deus, é perda de tempo. O Senhor, que é longânimo, por vezes se cansa das coisas que o seu povo diz e faz. O povo hipócrita de Israel cansou o Senhor com suas iniquidades, e o remanescente do tempo de Malaquias
cansou-o com suas palavras. Capítulo 3. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. O anjo ao qual o profeta se refere nesta declaração não é um anjo literal, é João Batista. Prepara o caminho para o Senhor Jesus. Está lá em Mateus 11:10. Porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o caminho. Aí agora o ponto que todos conhecemos: a infidelidade nas ofertas e nos dízimos. Antes de chegar no versículo 10, contexto 7, 8 e 9. Desde o dia dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis o quê? Mas tornar para onde, Senhor? Não estou entendendo. Em que havemos de tornar? Aí a próxima pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí volta aquela expressão que foi dito lá atrás: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Perceba que não é só essa expressão aqui, mas vem vindo essa decadência, vai roubando o tempo, vai roubando um culto de qualidade, vai roubando uma adoração sincera, vai roubando um coração quebrantado, está roubando o dízimo, está roubando a oferta, mas já vem declinando, roubando Deus em todas as áreas, falhando em todos os aspectos do culto. E aí Deus está chamando o povo a voltar, a se arrepender, a restaurar. Trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, uma doença antiga no seio do povo de Deus. Os judeus desceram à sepultura, mas o espírito maligno que os impulsionava a roubar do Senhor permanece vivo e ativo dentro de templos evangélicos do planeta Terra ainda hoje. Nos dias do profeta Malaquias, o estado social dos judeus era o pior possível. Havia carência generalizada nas zonas rurais e urbanas, um período de tempo insustentável para o povo de Judá. Quando os judeus desejaram conhecer a causa de tantos males, o Senhor os acusou frontalmente de ladrões de ofertas e dízimos. Consequentemente, estavam debaixo de intensa maldição. Em seguida, o Senhor os conclamou a retornar à fidelidade dizimal, para que as janelas do céu se reabrissem, estava fechada, e para que elas pudessem ser reabertas sobre eles. Interessante é que tem crentes que não somente as portas, mas até mesmo as janelas do céu fecharam-se totalmente para eles. E a pergunta é: qual o motivo das janelas fechadas? Qual será o motivo das janelas fechadas? Proteção contra ladrões. Você não fecha lá na sua casa? Deus trancou tudo lá também. Vocês me roubam aí embaixo, se eu deixar aberto aqui do jeito que vocês são, vou fechar tudo aqui também. Vou trancar a porta, janela, tudo. Meu irmão, é sério, tá? Predições de promessa, mensagem aos fiéis. Últimos versículos, O final, o capítulo 3 já emenda com o capítulo 4, já é a última mensagem. Haverá uma diferença entre quem serve e quem não serve, promessa para os fiéis. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Ou seja, agora Malaquias está dizendo, existe um remanescente, Deus sabe que existe. Existe um grupo fiel, no meio de toda essa bagunça tem um grupo que permanece. E aí está escrito, e Deus tem um memorial, registra, está tudo isso escrito.
Ele atenta, ele ouve, há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles, o remanescente fiel, serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, já apontando lá para frente, que farei serão para mim particular tesouro. Quando o juízo vier, grande tribulação, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho a quem o serve. Quanto ao problema do sofrimento do justo e da prosperidade do injusto, a resposta é que Deus tem um memorial. Ele está vendo tudo e anotando. Tudo está arrolado, registrado ali. E aí vai chegar o dia em que vão ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Às vezes essa diferença não é vista agora em termos de resultados espirituais e eternos. O ímpio está prosperando, o ímpio está ficando rico, o ímpio, e o justo não. Aí Deus está dizendo, mas vai chegar um dia que você vai ver o destino de um e o destino de outro, de quem serve a Deus e de quem não serve. No meio desses servos infiéis havia um grupo de crentes verdadeiros que permaneceram fiéis ao Senhor. Deus tomou-os para si e prometeu poupá-los do julgamento futuro, quando todos veriam que há uma diferença entre justo e perverso. Essa diferença é importante. Capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não restará, não deixará nem raiz nem ramo. Imagina, palha. Aquele dia vem como fogo, e os soberbos como palha. Agora para o justo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Salvação trará debaixo das suas asas, e vocês sairão, crescerão como os bezerros no cevador. A alegria, saltando, pulando, naquele dia. Malaquias retoma o tema da vinda do dia do Senhor, quando Deus castigará os malfeitores, os pecadores serão queimados como fogo consome o restolho, eles se tornarão como cinzas sob os pés dos santos, mas os verdadeiros crentes verão o amanhecer de um novo dia, no qual nascerá o sol da justiça. Os últimos 3 versículos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Olha como é que termina o Antigo Testamento, a última palavra. Maldição. Estes versos servem de conclusão à mensagem de Malaquias e ao livro dos profetas menores. Neles afirma-se a importância da lei de Moisés, identifica-se o mensageiro precursor do dia do Senhor. O desaparecimento repentino do profeta Elias deu origem aí a diversas crenças, especulações a respeito do seu retorno à terra. O povo judeu esperava a chegada de Elias antes do dia do Senhor, mas Jesus, ele diz, vocês estão esperando Elias, aí fala de João Batista, este é o Elias que havia de vir. Na verdade estava falando de um preparador de caminho, não era literal. Parece estranho que as escrituras do Antigo Testamento terminem com a palavra maldição. Quando nos aproximamos do final do Novo Testamento, lemos, nunca mais haverá qualquer maldição. E eu encerro a aula com a pergunta, e para você, a última palavra será qual? De salvação ou de julgamento? Qual será a última palavra dada a seu respeito? Encerramos aqui, irmãos, mais uma etapa. Profetas menores, faltam agora 3 livros para encerrarmos essa nossa caminhada. Evangelhos e Atos, o próximo, depois as epístolas e finalmente o Apocalipse. Quero lembrá-los que as próximas 2 semanas não teremos aula. Sexta-feira que vem, o congresso do Círculo de Oração e no outro, a viagem à região do Vale de Jequitinhonha. Aproximadamente 20 irmãos da igreja estarão nessa viagem, muitos alunos, inclusive eu também estarei com a minha família. Por essa razão, as próximas 2 sextas-feiras não teremos aula. Depois retornaremos então para entrar já nessa reta final. Vamos agradecer a Deus, encerrar. Deus abençoe a todos os alunos presentes, os que estão à distância. Lembrando sempre, não esqueça de se inscrever quem não é inscrito
deixar o like aí se gostou da aula e nos ajuda a divulgar e compartilhar os vídeos para abençoar outras vidas. Santo Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, agradecidos pela bênção de aprender mais a Tua Palavra, que nós possamos aplicá-las às nossas vidas, guardá-las no nosso coração, a fim de viver para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz aos nossos lares, dê-nos um fim de semana abençoado na Tua presença. Rogamos em o nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe.